Então, pessoal, prosseguindo aqui com os métodos que vão nos auxiliar na determinação da evapotranspiração, começando aqui do começo, né? Nós temos primeiramente uma analogia que eu preciso que vocês entendam, né? Esses métodos consistem no seguinte, consistem na idealização de que o fluxo evaporativo é como se fosse um fluxo de corrente elétrica, onde a nossa corrente é o fluxo, nossa DDP seria o déficit de pressão do vapor no ar. Quanto maior esse déficit, maior esse diferencial de potencial, consequentemente, maior vai ser a corrente. E nós temos a resistência, né? A resistência ela vai ser nos dois âmbitos: resistência superficial, que é basicamente a resistência dada pelos estômatos das folhas, e mudanças na umidade do solo. E a aerodinâmica, que é a nossa principal resistência, que é dada pela dificuldade com que a umidade encontra ao ser dispersada no meio, e também é dada pela velocidade do vento e turbulência. Então, é essa analogia. Nosso primeiro método é o método do balanço de energia, onde nós temos que a evaporação, aliás, potencial diária, ela vai ser determinada através da relação entre essa fração aqui, que significa a nossa transformação do equivalente água da radiação líquida, e essa fração aqui, que é a fração evaporativa, certo? A variável Rn é a nossa radiação líquida, a variável lambda é aquilo que a gente viu no slide anterior, que é o calor latente de vaporização, que é dado em função da temperatura. E o nosso ρ da água, que é a massa específica da água. Já o nosso B vai ser a nossa razão de Bowen, que é a razão entre o calor sensível e o calor latente da função que descreve a relação ES em função da temperatura, certo? Eu vou botar aqui no modo sem ser de leitura, porque fica melhor, não aparece aquele ícone. Então, aqui nós temos a nossa radiação em função da latitude, mais uma vez, variando aqui até 90 graus norte e 90 graus sul. O outro método que nós vamos ver é o método aerodinâmico, que ele se baseia na difusão do vapor, e a gente considera aqui uma solução simples, né, porque ele tem uma condição de contorno simples. Ele é dado pela equação Kt vezes, abre parênteses, ES menos E, onde a gente já conhece essa parte aqui da equação, que é a nossa conhecida, né, tensão do vapor de saturação, e a nossa tensão parcial, que é em função da nossa umidade relativa, certo? Como esse método aerodinâmico, o balanço de energia, tem muitas limitações em termos de variáveis, lembrando que aqui seria basicamente a nossa temperatura da água. Aliás, aqui é a nossa temperatura da água que vai influenciar, porque nós temos uma curva, né? Aqui nós temos essa curva, vai ser em função da água. Então, existe uma diferença entre a temperatura da água e do ar. Então, baseando-se nisso, nós temos o método aqui combinado, né? Que é um método que vai envolver os dois métodos que eu falei anteriormente, o método do balanço de energia e o método aerodinâmico. Outras informações sobre o método aerodinâmico é que o nosso ES vai ser aquela fórmula também que a gente já conhece, né, que é a nossa tensão de saturação do vapor de água na temperatura da água, vejam, da água, não é do ar. E a nossa relação do Kt. Quem é nosso Kt? Ele vai ser uma função do U, onde U é a velocidade do vento na altura Z2, e Z2 é uma altura que geralmente é 2 metros. Isso aqui é uma variável medida, isso aqui é uma variável dada por essa tabela aqui em função da cobertura. Então, na questão, o que é que eu vou dar nessa minha questão? Eu vou dar o tipo de cobertura e vocês vão ter o Z1. E o U ele é dado, onde esse Z2 sempre vai ser 2 metros. E essa temperatura da água também é dada.
Nosso método combinado, que envolve a nossa variável ER, que é a nossa evaporação calculada pelo método balanço de energia, e o nosso EA, que é a evaporação calculada pelo método aerodinâmico. Você vai calcular pelos dois métodos e vai juntar nesse método aqui. Ele envolve a nossa derivada da função de saturação do vapor de água, que é dado por essa equação aqui. Como é só a derivada, né, a gente vai substituir somente o T, que é a temperatura da água, a constante psicocrométrica, que é dada aqui em 0,665 vezes 10 a menos 3 Pascal por grau Celsius, e a nossa pressão atmosférica, que é dado em função de Z, a altura acima do mar, certo? Que depende da nossa localização que nós estamos querendo estimar. Pronto. Nós temos aqui três questões. As duas primeiras vão abranger, mais uma vez, balanço hídrico, aquela equação de balanço hídrico. Então, é aquela mesma questão que a gente até resolveu em sala, é a mesma coisa. Sendo que só muda aqui o quê? Nós temos um rio, a vazão média 34, que é o nosso Q, foi represado, que é o nosso Q de entrada. A área superficial, 5.000 hectares, considerando a evaporação direta de 970 milímetros por ano, com a nova vazão média jusante. Isso aqui é a nossa perda, é só entrar na equação do balanço hídrico também e desconsidera a nossa precipitação. Aqui também nós temos a área, sendo que é dada em quilômetro quadrado, e aqui nós já temos a precipitação e a vazão média corresponde, né, a 14 metros quadrados, que é nosso escoamento. Calcular a evaporação. É só entrar naquela fórmula que vai ser igual aqui. Q, P menos Q, onde Q é a vazão de saída. Ou também chamado, no caso da bacia, escoamento. Já essa questão aqui, nós vamos utilizar o método combinado de Pearman e Montaigne, que é o método combinado. Nós vamos ter para uma localidade 20 graus sul de latitude, né, para o mês de março. Temperatura de 18 graus, temperatura do ar e umidade relativa de 60%. Por meio dessa informação, eu vou ter o nosso ES e vou ter o nosso E. Então, são essas duas variáveis que nós vamos ter. O ES, ES e E. Então, aqui só está faltando aqui o nosso KT, né? Que o nosso KT eu vou determinar por meio aqui da velocidade a 2 metros de 5, certo? E aqui eu posso considerar determinado o albedo de 0,06. Então, eu vou lá naquela tabela do albedo, lá na primeira videoaula da gente, albedo, a gente vai considerar aqui um albedo, que é a relação entre a nossa radiação líquida e a radiação incidente, que vai ser justamente a nossa... Desculpa estar passando assim, gente. Se fosse presencialmente era mais fácil, vocês entendem, né? Isso aqui que a gente vai determinar, radiação líquida, certo? Isso aqui é fixo, o nosso ρ é fixo, o nosso B está na questão e o nosso lambda é só substituir na temperatura. Então, nós já temos aqui a nossa evaporação pelo balanço de energia. Só falta aqui determinar o KT. Nós temos aqui, podemos considerar que seja, por exemplo, considerem que seja Z1, considere que seja 0,5. Considerem aí esse Z1 0,5. Na prova eu vou dar mais especificamente isso. E aí vocês calculam a nossa evaporação calculada pelo método aerodinâmico. Ficam faltando as variáveis delta e gama, onde esse delta é só uma constante e aqui é a nossa pressão atmosférica, certo? Sendo que a pressão atmosférica aqui não dá na questão, mas a gente pode considerar simplesmente a pressão atmosférica normal, que você já conhece, né? Quanto é pressão atmosférica ao nível do mar, considere que seja isso.
Então, daí vocês vão se substituir e vão calcular a evaporação pelo método combinado, que é o método que envolve a evaporação tanto pelo método do balanço de energia, como o método pela nossa no aerodinâmico, certo? Próxima aula, nós vamos ver a transpiração, evapotranspiração, que é um assunto bem mais simples do que esse. Esse assunto realmente é um pouco difícil de entender, principalmente por videoaula. Eu vou passar os materiais para que vocês possam estudar, porque eu entendo que vocês precisam se aprofundar um pouco. E também vou disponibilizar na semana que vem, né, na terça, o gabarito dessas questões aqui para que vocês vejam, aliás, a resolução com o gabarito para que vocês vejam a nossa relação. Lembrando aqui que esse percentual de insolação, 40%, seria para se você quisesse calcular pelo método, esse método aqui. Não precisa considerar esse dado, tá? Então, pessoal, até mais e bom final de semana.